Olá, boa tarde pessoal. Estamos aqui aguardando o Dr. Marlos Arnes, que hoje a nossa live vai ser um pouco diferente. E olá, tô tentando adicionar o Dr. Marlos aqui, vamos ver como que vai ser. Dr. Marlos, já te convidei. Salve! Aí, só você. O senhor já está online com os seus seguidores. Maravilha! Estamos aqui na fila da vacina hoje com o Luiz Roberto. O Gustavo Scandelari já está voltando conosco aqui e o Luiz Roberto vai comandar a nossa live. Você consegue convidar o Scandelari, Luiz? Vai no Eu arroba acredito que ele Dot. já. Ah, ele já está aqui, doutor. Vamos recepcioná-lo. Ele está entrando aqui agora. Show de bola! Ele já deve estar quase. Olá, estamos Aí todos juntos. sim, aí sim. Olá, Scandelari, pessoal. tamo junto. O Luiz Roberto, você conhece, é teu amigo. Eu já volto com vocês. Estou aqui na fila da vacina. Beleza. Até já. Grande Fique abraço. tranquilo, Marlos. Vai com calma. Nos Olá, dias de tudo hoje, bem? vacina é a coisa mais importante, não é, meu amigo? Não, sem dúvida. Eu sairia correndo para ir lá também tá na fila junto com o Marlos. Com certeza, vamos todos virar jacarés. É, tudo bem, Luiz? Tudo bem contigo? Muito bom Tudo. revê-lo. Obrigado por estar aí comigo aí para nos ajudar aí com esse imprevisto aí que o Marlos teve, que é um imprevisto muito bom, né? Pois é, não, que imprevisto, né? Tomara que todos nós tenhamos esse imprevisto. Justamente, justamente. Estamos aí, Luiz. Hoje é a minha primeira live aqui, substituindo o monstro, que é nosso grande mestre, Dr. Marlos Arnes. E então eu vou ter que pedir a sua ajuda hoje para conduzir um pouco de tudo aí e vou cuidando das perguntas do pessoal aqui, assim todo mundo que for fazendo pergunta eu vou lhe transmitindo. Pode ser? Claro, claro. Vou fazer o possível. O que estiver ao meu Vamos lá. alcance. Bom, eu quero, antes de mais nada, agradecer o convite feito pelo meu amigo Marlos Arnes, agradecer aqui a presença do Luiz e de todos que estão aí nos vendo e ouvindo. Peço desculpas aí pelo pequeno transtorno que houve, mas como todos sabemos, é por uma boa causa. Que tudo dê certo ali, que seja rápida a vacinação com o Marlos e com a mãe dele. Ele me contou que ele está acompanhando a mãe dele também. Eu queria também dizer, depois eu vou dizer para o Marlos, acho que faz um tempo que eu não digo isso para ele. Eu conheci o Marlos, eu era estagiário lá do escritório, lá do professor René, e foi em 2004, em maio de 2004, eu fui acompanhar uns clientes que estavam sendo soltos de prisão preventiva, e era um caso grande, uma dessas operações, e o Marlos era um dos advogados. E eu lembro dele também, primeiro porque o Marlos é bem alto, né? Acho que é um dos poucos advogados da minha altura ou mais alto que eu. Eu vou perguntar a altura dele qualquer dia. E o Marlos estava lá e assim eu já conheci, já fizemos amizade. Então lá se vão, Luiz, 17 anos. Né? A gente não está ficando mais novo, né? É, estamos ficando experientes, né? Sim, vendo pelo lado bom, muito bem. Bom, pessoal, quando o Marlos me convidou, ele falou que o tema era livre, muito gentil da parte dele. Eu sugeri o tema que talvez é um dos meus prediletos aí do direito penal, porque é o tema que eu leciono na graduação há pouco mais de 10 anos, que é a dosimetria. E dosimetria, a Marion, que eu vi aparecer aí na nossa live, que é uma colega que também ministra essa aula, a advogada talentosíssima que eu gosto e admiro, que também leciona essa mesma matéria, ela sabe muito bem que existe um universo todo ali a ser desbravado na exata medida em que muito pouco é padrão, muito pouco é uniforme em matéria de dosimetria. Luiz, você sabe que a gente fala, dosimetria, né? Isso remete a cálculo, né? E, portanto, a alguma certeza de alguma coisa. Né? E Sim. é exatamente isso que não temos, né? Porque se tivesse, né, se a dosimetria fosse algo seguro, né, assim como os cálculos de prescrição, por exemplo,
a gente não teria uma pena em primeira instância que é de 35 anos e a mesma pena é reduzida para 5 anos em grau de apelação e depois é reduzida um pouco mais nos tribunais superiores em Brasília, né? Poxa, os mesmos fatos, os mesmíssimos fatos, a mesma lei, Constituição, e os juízes têm o mesmo conhecimento, a mesma formação, são juízes concursados. Então, por quê? Por que a variação? Né? Porque é justamente esse um dos mistérios, pessoal, que eu escolhi para tratar aqui com vocês e com a ajuda de vocês. Eu sei que nós temos aqui vários colegas, vários criminalistas, eu vou dizer muitas coisas aqui que são ululantes para vocês, mas é bom também revisitar aquilo que já passou, né? Às vezes a gente coloca em xeque alguns dos nossos próprios conceitos e a gente muda, porque mudar de ideia sempre pode ser algo bom também. Então vamos lá, pessoal. O tema que eu propus aqui é aplicação da pena e dosimetria, justamente inspirando essa contrariedade entre os dois, ou mais do que isso, diferença entre os dois. Quando a gente fala dosimetria, muitas pessoas tendem a imaginar que isso resume a aplicação da pena. E quando a gente fala aplicação da pena, muitas pessoas tendem a imaginar que isso se resume à dosimetria, quando na verdade não é nada disso. Então, a precisão, uma precisão vocabular mínima é salutar em matéria de aplicação da pena. Não só para que a gente tente utilizar as expressões que são aquelas empregadas pelo legislador, né? Que isso nos traz alguma segurança, alguma coerência no debate, né? Que todo mundo fale, designe os mesmos conceitos com os mesmos vocábulos, mas também porque a gente precisa entender exatamente qual é a amplitude da missão do magistrado quando aplica a pena. Então, veja só, a primeira coisa que é interessante a gente entender é o significado da palavra cominação de pena, né? Cominar é importante a gente entender que é algo que corresponde à pena criminal. A pena criminal é cominada em cada tipo penal, né? E isso é muito diferente de pena aplicada. Muitas pessoas, e até operadores do direito, colocam nas decisões, nas pareceres e nas sentenças, ao réu foi cominada a pena X, né? Isso é uma imprecisão. Pena cominada é pena prevista em lei, com seus limites mínimo e máximo, a sua qualidade e a sua quantidade. E pena aplicada é pena fixada, pena individualizada. O ato de cominar é tão importante que ele tem base legal lá no artigo 53 do Código Penal. É a lei dizendo para o legislador o que ele deve fazer. É um pouco esquisito, mas é importante. E a cominação é tão importante também que o artigo imediatamente seguinte, Luiz, o artigo 54 do Código, diz quais penas não são cominadas, que são as restritivas de direitos. Então, as privativas de liberdade e as penas de multa são cominadas. E as restritivas de direito não são, por isso que elas também são chamadas genéricas. Elas estão previstas na parte geral do Código. E muitas vezes também na dosimetria é importante a gente ter claro que a expressão infração penal ou a expressão delito é muito mais ampla do que só crime. A gente também está se referindo à contravenção penal, que não é crime, né? E ao ato praticado por aquele que é um doente mental e que, portanto, não tem culpabilidade. É um fato punível. Então, infração penal se refere a todos esses atos que são do direito penal, embora não só dele, e também ao crime. Assim como consequências jurídicas do delito, reações penais, também se referem a penas criminais e a medidas de segurança. Medidas de segurança não são pena, por isso não são dosadas, né? Dosimetria não é dosimetria de medida de segurança, é de pena criminal, né? Então vamos lá. A aplicação da pena, pessoal, é uma tarefa que vem resumida no Código Penal, no artigo 59, caput, e seus incisos 1, 2, 3 e 4. Né? E lá nesses incisos nós temos, por exemplo, o início da atividade da fixação da pena no inciso 1, que é o juiz escolhe as penas dentre as cominadas. E é aqui que ele tem que escolher se aquele tipo penal é um tipo simples, um tipo qualificado ou um tipo privilegiado, por exemplo. Né? E aqui o juiz não está dosando a pena. A escolha das penas dentre as cominadas não é dosimetria, portanto. É mais uma escolha do tipo penal em cujas penas incide o autor do fato.
Então, o juiz tem que escolher não só a pena cominada entre as variações dos tipos daquele fato descrito em lei, mas também quando a cominação é alternativa, porque vocês sabem que a cominação pode ser isolada, né? Só multa, só pena privativa, pode ser cumulada, pena privativa e multa, e pode ser alternativa, pena privativa ou multa. Então o juiz também tem que escolher qual das duas. E ele já está aplicando a pena, mas não dosando. A dosimetria, pessoal, e é claro que tudo isso que eu falo é opinativo, tá? Todo mundo pode pensar diferente. Eu estou aqui dizendo a minha opinião e, claro, sintam-se livres para manifestar discordâncias. E o juiz, lá no inciso 2 do 59, é que diz: o juiz estabelecerá a quantidade de pena. E a partir daqui, para qual dispositivo do Código Penal o juiz remete? Para o artigo 68 do Código Penal. E o artigo 68, este sim é a base legal do chamado método trifásico, ou aqui o núcleo da dosimetria. Aí, então, o juiz observa cada uma das 3 orações do artigo 68 do Código. Ele fala ali de forma muito lacônica, né, que o juiz vai estabelecer a pena base conforme os critérios do artigo 59, em seguida analisará as agravantes e atenuantes e depois as causas de especial aumento ou diminuição de pena. Aqui, a dosimetria. Né? Claro que é uma atividade muito profunda e muito detalhada. Mas uma vez terminadas essas 3 etapas, o juiz regressa ao artigo 59 do Código, porque, embora terminada a dosimetria, a aplicação da pena não terminou. E o juiz vai ao inciso seguinte do 59, que é o estabelecimento do regime inicial. Né? Feito isso, o juiz é obrigado, em cada um dos casos, a verificar se aquelas penas que ele estabeleceu são passíveis de substituição por penas restritivas de direitos, uma ou mais de uma. Né? E também o sursi, quando for o caso. Né? O sursi está praticamente em desuso. E aí sim, pessoal, o juiz termina a aplicação da pena. Tá? Então vejam, o juiz começa a aplicação da pena lá no inciso 1. Na sequência, o juiz faz a dosimetria como uma das etapas da aplicação da pena, termina a dosimetria, volta para a aplicação da pena no inciso 3 do 59 e depois a conclui lá no inciso 4. E essa é a aplicação da pena. Então vejam, por isso que eu escolhi esse tema, para que a gente comece entendendo que uma coisa está contida na outra, mas não a representa como um todo. Né? Dosimetria é uma parte da aplicação da pena, provavelmente aquela mais complexa. E uma coisa que nós falamos muito, e Luiz, fique à vontade para me interromper a qualquer momento, senão a minha tendência é ficar falando e falando cada vez mais rápido. Na verdade, só vou avisar todo mundo que está nos assistindo aí que, caso queiram mandar perguntas, eu estou no controle aqui e vou fazer questão de transmitir ao professor. Então, na medida do possível, eu vou te interrompendo para ver a pergunta do pessoal aí. Claro, eu tenho a impressão que entrou uma ali lá no comecinho, Luiz, mas fique à vontade. Eu já vou selecionar ela aqui e logo a gente responde ela, então. Maravilha, podemos esperar chegar mais algumas. Combinado. Uma outra questão que é muito importante nessa matéria, e é uma razão pela qual essa matéria, eu acho ela muito complexa, muito complicada mesmo, é porque ela exige, para sua adequada compreensão, conhecimentos de processo penal. Né? O estudioso, ele tem que ter superado a disciplina de processo penal. Né? Não só porque a dosimetria é aplicada em um momento processual específico, que é a sentença, né? É a sentença penal condenatória, mas também porque prescrição tem tudo a ver com pena. E como que você calcula a prescrição se você também não está familiarizado com os marcos interruptivos, com os marcos suspensivos, enfim, com a contagem da prescrição? Extinção de punibilidade e tudo mais. Calil, estou lendo ali, obrigado, Calil, pela participação. Vou falar sobre bis in idem, sim, e a questão de argumentos retóricos. A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Isso. E o nosso amigo Luiz Cláudio Nunes Lourenço já nos avisou que mandou 2 perguntas já. Luiz Cláudio, já a gente chega nelas e o professor vai responder todas. Maravilha. Daqui a pouco, quando tiver bastante pergunta, eu posso parar de falar assim, sobre temas aleatórios e atender as perguntas para o pessoal ter alguma impressão minha sobre aquilo que eles solicitam. Combinado. Mas uma coisa que, assim, eu vou falar alguns pontos que sempre me chamaram a atenção nessa matéria, para a gente poder ir sobre questões pontuais que eu acho que mais pessoas devem pensar assim. Vocês já pensaram em qual que é o momento exclusivo, o momento próprio da sentença para o juiz fazer a dosimetria? Porque a sentença tem 4 requisitos processuais, né? Tem lá o relatório,
né? A fundamentação, o dispositivo e a parte autenticativa. Nunca vi dosimetria no relatório nem na parte autenticativa, né? Então sobra fundamentação e parte dispositiva da sentença, né? A lei não diz, pessoal, em qual lugar na sentença ela deve ser feita, a dosimetria ou a aplicação da pena, né? A maioria dos magistrados faz isso na parte dispositiva, que eu acho que é ali, então, que eles fazem um resumo. Então, fulano de tal está em curso nas penas do tipo X, Beltrano em curso nas penas do tipo Y, então eles já começam a dosimetria. Mas tem muitos juízes que fazem isso também na parte da fundamentação. E isso não é errado, né? Porque em matéria de aplicação da pena, o juiz pode fazer muita coisa porque não é proibido praticamente nada de forma expressa, né? Então a gente vê, para começar, a localização da dosimetria na sentença já é uma coisa que depende muito do juiz que a faz. Um outro ponto. Por que é tão difícil a gente falar sobre bis in idem e elemento inerente ao tipo penal em matéria de aplicação da pena? Quase todos os autores vão dizer para vocês, ne bis in idem, né? O juiz não pode valorar o mesmo fato mais de uma vez em matéria de aplicação da pena. Até aí tudo bem, o conceito e a explicação faz todo o sentido. Mas muitos magistrados, eu sou advogado, eu falo do meu local aqui, né? A gente atua quase sempre mais na defesa do que na acusação. Então a gente vê muitas vezes os magistrados valorando fatos que são inerentes ao tipo penal como uma circunstância da dosimetria, né? Exemplos, pessoal, exemplos fáceis aqui, né? O crime de homicídio. O juiz aumenta a pena na dosimetria como consequências porque a vítima deixou muitas saudades, porque a vítima era muito querida e sua família sente muita falta da vítima, né? Então eu sempre faço exercícios com os alunos em sala de aula e frequentemente tem gente que acha que isso está certo, né? E veja, pessoal, eu não estou aqui fazendo nenhuma censura, porque isso é matéria de argumentação, isso é matéria de convencimento, né? Eu não concordo. Eu acho que o bem jurídico vida. Então você cancela aquele bem jurídico, você ceifa a vida, você é punido por isso e por aquilo que isso significa na sociedade. Então alguém morreu. É claro que esse alguém, na maior parte das vezes, deixa saudades, né? Se a pessoa deixou alguém feliz porque morreu, o juiz deveria atenuar a pena então daquele réu, porque fez um favor para alguém, né? Essa seria o outro lado da moeda. E eu nunca vi nenhum juiz fazer isso, né? Então esse é um exemplo claro de valoração de bis in idem de elemento inerente ao tipo penal. Um outro caso que eu vi, crime de tortura. O juiz aumentou a pena por diversas circunstâncias judiciais, mas uma delas porque o réu foi insensível. Extrema insensibilidade. Poxa, gente, fazer tortura sendo delicado é um pouco diferente, né? É um pouco, talvez, inexistente. Então, eu acho que a gente precisa fazer um exercício de reflexão, porque quando as pessoas geralmente pensam, elemento inerente ao tipo, então, insensibilidade na tortura. Eu vou ler o tipo penal de tortura. No tipo penal não está dizendo que tem que ser insensível. Não, pessoal, a análise não é essa. A análise não é literal. Quando diz elemento inerente ao tipo, quando a gente fala, nós não devemos procurar aquela palavra que o juiz utilizou escrita no tipo. A gente tem que procurar o significado social da conduta que está sendo reprimida naquele tipo de proibição, né? Então, crime sexual, crime contra a dignidade sexual, o juiz aumenta a pena porque a culpabilidade era desfavorável, já que o réu procurou satisfação da própria lascívia. Mas é claro, né, o crime é sexual, a pessoa vai procurar satisfazer a própria lascívia de maneira ilegal, de maneira criminosa, né? É difícil você localizar outra razão. Eu já vi juízes também aumentando a pena em crimes patrimoniais porque o sujeito procurava lucro fácil. Olha, pessoal, claro, é crime, roubo é crime, tá? Mas talvez não seja muito fácil roubar um banco e sair ileso com o dinheiro na mão, né? Não é honesto, não é. Eu acho que o... Voltou? Voltou. Estamos tudo ok. É um lucro criminoso, né? E lucro criminoso é justamente aquilo que o roubo é, né? E razão pela qual as penas combinadas já são altas. Então, elemento inerente ao tipo penal e bis in idem é um tema polêmico, né? Porque a gente nem sempre entende, nem sempre se entende em relação ao que é inerente ao tipo penal. Essa é a questão, né? A questão vai mais além, né? Teoria do tipo, o que é o tipo penal? O que está sendo proibido ali? Só as palavras?
ou aquilo que a gente entende que elas significam. Muito bem, prosseguindo. Então, agora na dosimetria, propriamente dita. Todos nós sabemos aqui, dosimetria, método trifásico. Então, na pena base, o juiz analisa as 8 circunstâncias judiciais que são previstas de forma taxativa, lá no caput do artigo 59 do Código, né? Culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima. Né? Depois o juiz vai para a segunda fase, analisando os agravantes e atenuantes previstas nos artigos 61 a 66 do Código, para localizar a pena provisória. Né? E, por fim, o juiz é obrigado a analisar as majorantes e minorantes para tentar localizar a pena definitiva. Mas algo que a gente raramente se dá conta, que é o que eu quero tratar agora, é que na dosimetria existem dois vetores inversamente proporcionais. Né? E isso explica muita coisa da razão de ser das causas de modificação da pena. Primeiro vetor. Na medida em que as fases aumentam, da primeira para a terceira, tem uma grandeza que aumenta junto. Essa grandeza é a força das causas modificadoras de pena. O que eu quero dizer com isso? Que na terceira fase, as majorantes e minorantes sempre devem modificar a pena mais do que as agravantes e atenuantes na segunda. E as agravantes e atenuantes na segunda devem sempre modificar a pena mais do que as circunstâncias judiciais da primeira fase. Então, a cada etapa, cada fase que segue, as causas modificadoras da pena têm um impacto maior na pena. E uma outra grandeza inversamente proporcional é a autonomia do magistrado. O juiz tem o seu maior espaço de autonomia, o seu maior poder de discricionariedade vinculada na primeira fase. É ali onde ele pode dizer mais a respeito da aplicação da pena. Ao passo em que na segunda fase ele pode um pouco menos, e na terceira fase é onde o juiz tem menos autonomia. Por que isso é assim? Já pararam para pensar? A mim parece que é uma questão de segurança jurídica. Porque se o juiz pode mais na primeira fase, vejam só, pessoal, na primeira fase, o juiz pode dizer o sentido de cada circunstância judicial, ou seja, qual é o conceito dela em cada caso concreto. Pode dizer se ela serve para aumentar a pena, para diminuir a pena, ou se ela é neutra. O juiz pode, para cada circunstância judicial. E o juiz pode dizer a quantidade que cada circunstância judicial aumenta ou diminui a pena. Na primeira fase, o juiz pode tudo isso. Pode considerá-las irrelevantes ou pode considerar para aumentar, para diminuir e quanto. Então, esse momento, pessoal, é onde pode ocorrer, claro que de forma não proposital, mas pode ocorrer a maior quantidade de abusos, porque somos todos humanos, os juízes também, os juízes erram. Né? Eles cedem, às vezes, aos seus preconceitos, às suas opiniões, e erram. Né? Então, aí a pena modifica menos, porque isso é melhor para a sociedade. Na segunda fase, o juiz já não pode dizer qual agravante aumenta e diminui, porque agravante só aumenta, e qual atenuante só atenua. E o juiz também não pode considerar uma agravante neutra e uma atenuante neutra. Se elas estão presentes, elas são de incidência obrigatória. E na terceira, o juiz não diz nem a quantidade delas. Né? As majorantes e minorantes têm as suas frações fixas ou variáveis estipuladas em lei. E é por isso que aí na terceira fase a pena é mais modificada pelas majorantes e minorantes. Elas impactam muito mais na pena do que as agravantes e atenuantes e do que as circunstâncias judiciais na primeira fase. Agora, falando um pouco sobre a pena base, né? A primeira fase da dosimetria. Eu já falei um pouco sobre por que as circunstâncias judiciais têm esse nome. Né? Circunstâncias judiciais são assim chamadas porque basicamente é o juiz que diz tudo a respeito delas, no caso concreto. Em oposição às chamadas circunstâncias legais. Conhecem essa expressão? Circunstâncias legais é uma expressão designada por muitos autores para se referir a todas as outras causas de modificação da pena que não são as circunstâncias judiciais. Então, agravantes e atenuantes, majorantes e minorantes podem ser chamadas circunstâncias legais, enquanto as circunstâncias judiciais são apenas aquelas da primeira fase. É muito comum, pessoal, nas aulas que eu dou na graduação, e também comigo mesmo me pego pensando, mas escute, o que é essa culpabilidade? A primeira circunstância judicial.
culpabilidade. Né? Vários autores dizem que essa circunstância judicial é a mais importante de todas. Né? Explicações não faltam, e eu não vejo muito sentido nelas. Mas essa circunstância judicial, que é para ser a mais importante, que é a primeira lá do caput do artigo 59, não está também isenta de problemas e de críticas. Porque, primeiro, culpabilidade é um conceito é uma categoria do conceito analítico de crime, né? Se não tem culpabilidade, não tem crime. Então, por que o juiz tem que analisar a culpabilidade de novo na pena, se ele já entendeu que ela existe? Ah, mas dizem os autores. Porque primeiro o juiz vê se ela está presente ou não. Se está presente, tem crime. Se não está presente, não tem crime, não há que se falar em pena, óbvio. Em um segundo lugar, o juiz vai analisar o quê? A intensidade da culpabilidade. Ou, como diz Nilo Batista, o juízo de reprovabilidade, de censurabilidade. Tem uma organização do professor Nilo Batista, 100 anos de reprovação, que é muito bonita, muito boa a respeito dessas noções de culpabilidade. Né? E aí, dizem os autores, o que o magistrado tem que verificar aqui? O que vai denotar o maior ou menor grau de reprovação de cada conduta? Né? Primeiro, depende muito do tipo penal, óbvio, né? Cada conduta é uma. Em segundo lugar, diz a literatura, você vai analisar quão fácil era para o réu não ter praticado aquela conduta. Do que nós estamos falando aqui? De exigibilidade de conduta diversa. Muitos autores vinculam essa circunstância judicial da culpabilidade com Gustavo, o grau... Pois não. me permita te interromper, porque o nosso grande mestre voltou. Opa! Vou adicioná-lo aqui na conversa e vamos deixar tudo mais interessante agora. Com certeza. Salve, Grande doutor Marlos. Gustavo, tô te ouvindo desde o início. Prossiga que eu já entro com você. Não quero te tirar o raciocínio. Não, de modo algum, Marlos. Ficamos te aguardando. Luiz, então eu ia dizendo que muitos autores escolheram como um critério para que o juiz tente se conduzir na mensuração do grau de intensidade da culpabilidade, as chances que o réu tinha de não ter praticado aquele crime. Então, se era inexigível outra conduta, não tem culpabilidade. Então é até esquisito falar em dosimetria. Né? Agora, se era exigível outra conduta pelas possibilidades reais de fato que aquele réu teve, e aí vem questões como escolaridade, meio social, enfim, conselhos que o réu teve, estudo, conhecimentos técnicos, quando é crime econômico. Aí, se ele teve muitas oportunidades, deve-se entender, então, segundo esse raciocínio, que a culpabilidade é sempre exacerbada. Vocês certamente já viram sentenças em que advogados condenados por crimes tiveram uma culpabilidade exacerbada por serem advogados, né? Por terem um maior conhecimento da lei e, portanto, saber que aquilo é ilegal. Ainda que não esteja relacionado com o exercício da sua profissão, como seria o caso da circunstância agravante do engenheiro ou do médico quando são crimes dolosos. Né? Mas a culpabilidade, pessoal, tem também essa névoa de mistério e de dificuldade. É difícil dar uma resposta objetiva sobre, professor, o que é a culpabilidade na dosimetria da pena? O que o magistrado está procurando? Dito de um modo genérico, pessoal, está procurando algo extraordinário, né? Algo que não está previsto no tipo penal, e que também não é agravante e atenuante, não é majorante e minorante. E aqui vem outro ponto interessante nas circunstâncias judiciais, que eu acho que é a parte mais complexa da aplicação da pena, que é, elas são sempre analisadas, são sempre localizadas por exclusão, subsidiariamente. Né? Então o magistrado ele tem a visão global, o magistrado é uma pessoa experiente em aplicação da pena. Ele tem o caso diante de si e ele tem um fato, uma circunstância de fato, digamos, quantidades de facada na vítima, dezenas de facada. Ele vai pensar, se isso aqui não for qualificadora, e se isso não for majorante e não for agravante, aí quem sabe isso possa ser uma circunstância judicial. Né? Porque se for algo pertencente a outras etapas da pena, nessas outras etapas deve ser valorada. Em qual etapa? A literatura majoritária entende que naquela etapa em que isso mais modifique a pena, que é a etapa mais adiante. Né?
a terceira, primeiramente, depois a segunda e, por fim, a primeira, se não for elemento do tipo penal. Qualificadora é elemento do tipo penal, pessoal, né? Privilegiadora também. Nós estamos, Vamos lá. nós estamos conversando com o Gustavo Scandelari, fraterno, amigo, advogado de renome nacional, brilhante, professor da matéria sobre a qual ele está hoje nos contando, que é a aplicação da pena e dosimetria, há mais de 10 anos, profundo conhecedor do tema. Eu, no início da live, e um pouco antes, faço questão de fazer esse relato, liguei para o Gustavo e disse, estou aqui na fila da vacina, e diferente do que o Gustavo relatou, eu não fui vacinado, minha vacina está marcada dia 13 de maio, Gustavo. É uma alegria nessa hora ser aí 30 anos mais velho que você. Mas eu fui hoje levar minha mãe e sugeri ao Gustavo que a gente acabasse atrasando um pouco ou que a gente até mudasse a data. E o Gustavo diligentemente me convenceu de forma rápida que a gente deveria manter a live e eu me desculpei que não conseguiria ficar ao vivo o tempo todo e com isso o Luiz Roberto, que é um grande advogado, trabalhamos juntos há muitos anos, eu, ele, a Mariana Michelotto, agora a Thaís Hadlich, e que coordena todos os bastidores da live. E, aliás, Luiz Roberto, você está indo tão bem na live que as próximas nós vamos deixar em tuas mãos. Fiquei aí muito feliz com o teu desempenho. Parabéns. Não, e Gustavo... eu agradeço, a experiência é bacana, mas eu ainda prefiro lhe assistir e ficar nos bastidores. Ainda preciso aprender muito para poder ficar na frente da câmera. E obrigado, Luiz. E Gustavo, eu quero então renovar o prazer de ter ouvido você. A gente ainda tem um bom tempo de live, mas eu fiquei atento, não estava ao vivo porque estava dirigindo e faço questão de não usar o celular quando dirijo. Então eu estava te ouvindo, fiquei muito encantado com a facilidade com que você trata o tema, porque a dosimetria da pena, a própria aplicação da pena, você no começo definiu como não pode misturar são coisas diferentes. Ela é um tema tormentoso para nós advogados, quer dizer, nós temos uma enorme dificuldade de tratar esse tema, inclusive por uma questão estratégica. Nós pedimos a absolvição em primeiro grau, acabamos condenados e pedimos absolvição na apelação, mas ao mesmo tempo temos que tratar da dosimetria da pena. Você quer que diminua a pena ou você quer ser absolvido? Quer dizer, é uma questão estratégica também complicada. E eu queria que você nos contasse também, que você seguisse o roteiro que você gentilmente elaborou, mas que você nos contasse também da tua vivência prática em todos esses anos de advocacia, como que vocês tratam no escritório DOT Advogados, como é que vocês tratam, como é que vocês trabalham esse tema? Marlos, então eu quero, não sei se você ouviu, mas eu quero também renovar os agradecimentos pelo convite. Me sinto muito honrado e muito alegre de poder estar junto com você, um cara que eu admiro há muitos anos. Eu contei no início, eu lembro quando eu te conheci a primeira vez, há 17 anos, eu era estagiário, nós fomos acompanhar, eu pelo escritório do professor René, os clientes que estavam recém saindo da cadeia, e eu lembro de ter visto, nossa, esse advogado é alto, né? Talvez tão alto quanto eu. Eu vou perguntar a tua altura, Marlos. Quanto você tem de altura? Eu tenho, segundo o Exército Brasileiro, eu tenho 1,92, porque eles queriam me mandar para Brasília, mas na real eu tenho 1,88. Ah, entendi. Já está bem alto, né? As pessoas falam, você é alto, eu falo alto até demais. A gente não acha sapato, não acha roupa, não acha nada. Você tem quanto, Gustavo? 1,94. Olha aí, hein? Muito ruim, mas não recomendo. Meu fêmur não entra no avião. Ele isso fica de lado, assim, nas cadeiras. É verdade, somos chato. dois. Somos dois. Chato. Mas voltando ao que interessa, sim, você tem razão. Eu acho, pessoal, que para criminalista, ser alguém que tem afinidade com a matéria da aplicação da pena é extremamente útil. Isso pode ser um solucionador de casos.
né? Infelizmente, quando a gente pede absolvição, porque nem sempre a gente pede, mas quando a gente pede e não consegue, nos resta tentar trabalhar também com a pena, né? E trabalhar para reduzir pena pode não ser só um ajuste de justiça, no caso concreto, né? Para que a pena seja mais próxima daquilo que talvez seja justificável diante das provas. A dosimetria também pode levar a soluções de extinção de punibilidade, que ainda que não sejam o primeiro objetivo de nenhum advogado, né, nós sabemos como a extinção de punibilidade pela prescrição, como é um grande exemplo, é sempre causada pela demora do poder público. Eu digo por mim, né? Eu sei que tem advogados que fazem maracutaia, que retêm autos, que são condutas criminosas, mas eu sei que nós cumprimos prazos, nós lá no escritório nunca perdemos prazo, e os nossos prazos são cumpridos à risca, e que quando uma aplicação da pena demora muito para ser feita, uma execução da pena demora muito para ser iniciada, isso não foi por nossa obra, né? É claro que nós não vamos lá fazer o trabalho do Ministério Público, né? E a gente faz o nosso trabalho. Então, uma redução da pena pode levar a esse tipo de resultado também a longo prazo. Mas, o que eu diria, Marlos e Luiz, e todos que nos escutam, uma regra de ouro, talvez uma grande chave de fenda para apertar os parafusos da dosimetria, para mim, é o princípio da motivação, né? Ou também chamado o princípio da fundamentação. Né? Porque você vai dizer, o juiz fez esse cálculo da pena, ele aplicou a fração de 1/6 para cada circunstância judicial e não 1/8. Pode? Eu vou dizer, pode. O juiz não está proibido. O juiz aplicou a pena base no máximo legal combinado. Pode? Pode. Né? O juiz extravasou o máximo na majorante. Pode, também pode. Então vejam, pessoal, o que interessa mais não tanto ficar perguntando o que pode e o que não pode o juiz, qual é o fundamento que ele utilizou para fazer isso. Né? Aquele fundamento tem um lastro em uma base concreta naquele caso, algum depoimento, alguma prova técnica, uma mídia, uma fotografia ou não? O juiz utilizou um adjetivo? Se o juiz utiliza um adjetivo, isso é um ponto fraco da fundamentação. Significa que o juiz cedeu algum subjetivismo seu, talvez algum preconceito. Né? Então, mais do que dizer isso não pode, isso pode, porque o autor diz que não, a jurisprudência diz que não, é você procurar trabalhar com aquelas palavras que o juiz utilizou naquele caso concreto. Né? A gente aprende, o Marlos e muitas pessoas aqui também, o Luiz, sabem disso, porque militam na área faz tempo, mas a gente aprende que, em matéria de aplicação da pena, cada sentença é um mundinho à parte, né? Inclusive do mesmo juiz. Você pega aquilo que o juiz diz, isso é uma culpabilidade exacerbada nesse caso. No outro caso, não é. Né? E eu não digo assim, os juízes estão sempre errados quando fazem isso. Não, porque o que muda? O fato. O fato concreto em julgamento. E a gente tem que tentar encarar a sentença como esse universo, assim, hermético, embora não seja. E tentar olhar com os argumentos que nós temos naquela sentença, para tentar conseguir algum resultado. Inclusive, eu acredito que dentro disso que a gente está falando, para cumprir o nosso prometido de responder uma pergunta do Luiz Cláudio Nunes Lourenço, ele trata, a pergunta dele fala bem disso que a gente está falando agora. Ele pergunta, nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o índice pode ser de 1/8 entre o intervalo da pena mínima e a máxima. Pode o índice inicial ser superior ao índice das agravantes? Esse é outro ponto, essa é uma excelente pergunta. Eu quero aproveitar então esse momento e perguntar ao Marlos e ao Luiz se estão de acordo a gente começar a ver as perguntas para tentar respondê-las antes de extravasar o prazo. Lógico. Até te dizer, Scandelari, você deve conhecer o Luiz Cláudio, é o presidente da subseção de Guaíra. Sim. E já foi conselheiro, eu acho que, se não me engano, foi conselheiro seccional da OAB e está nos acompanhando sempre nas lives. Mandar um abraço para você, Luiz Cláudio. Também está conosco e fez questão de te mandar um abraço enorme, Marion Bach, cuja matéria de dosimetria e de aplicação também é uma matéria que ela transita e milita muito bem, e ficou feliz que você estaria conosco hoje.
sem contar os inúmeros amigos que estão aí escrevendo nos comentários. Claro, eu vi aqui vários alunos, quero agradecer aos alunos também que estão aqui nos assistindo. Um abraço para o Luiz, fico honrado com a sua pergunta. E um abraço à querida amiga Marion, a quem já referi antes. E sinto muita falta da gente raramente ter podido conversar sobre essa matéria que nos une, né, Marion? Eu sei que você se interessou por isso no doutorado também, no começo, depois acabou fazendo um ajuste no teu tema, mas essa matéria é muito especial para mim. Indo para a pergunta do Luiz, realmente, Luiz, veja, critérios de cálculo na primeira fase, existem pelo menos dois que a gente conhece, né? O critério matemático e o critério lógico. Né? Isso na primeira fase, vários juízes, vários autores falam muito sobre os critérios de cálculo. Um abraço para o Guilherme Luquezzi aí também, que eu acabei de ver. Muito feliz com a tua participação. Mas aí, na segunda fase e na terceira, a gente já não tem critério de cálculo. Né? É uma coisa interessante. Os autores focam mais na primeira fase e na segunda sobra uma regrinha, que é essa que o Luiz Cláudio mencionou. Qual que é a regrinha? Que o limite máximo de cada agravante e atenuante é 1/6 da pena base. Né? Da onde que vem isso? Vem da lei? Não. A lei, lamentavelmente, extremamente vaga no que diz respeito ao critério de cálculo. Na verdade, ela é totalmente omissa. Né? A lei não diz nada. Então, os autores, em geral, dizem que o limite máximo de cada agravante e atenuante na segunda fase é 1/6 da pena base. Por quê? Porque esse é o limite mínimo. Esse é o mínimo de modificação da pena de cada majorante e minorante na terceira. Percebem? Então, isso é o que explica aquilo que eu falei para vocês logo no começo, que a pena na segunda fase não pode ser mais modificada pelas agravantes e atenuantes do que a pena nas majorantes e minorantes na terceira. Então, Luiz Cláudio, você me pergunta, pode o aumento de cada agravante, cada diminuição de cada atenuante ser maior do que 1/6 da pena base? Eu vou te dizer assim, duas respostas. Primeira resposta, pode. Pode por quê? Porque não é proibido. Tá? Aí você vai analisar se o fundamento do juiz é sustentável. Agora, na minha opinião, tá? Eu defendo a organização da dosimetria. Eu gostaria muito que ela fosse mais fácil e mais padronizada para todos nós. Acho que seria bom para a sociedade. Né? Então, na minha opinião, não deve o juiz fazer isso. Né? Porque isso vai contra a recomendação da jurisprudência e literatura majoritárias. Né? Ainda que ele tenha um bom fundamento, eu entendo que o juiz deve se ater a esse limite mínimo máximo de 1/6 para mais ou para menos de cada atenuante e cada agravante. As circunstâncias judiciais, vendo ali a mensagem agora do Luiz, mandou na hora certa. 1/8. Né? Então, 1/8 é o que eu costumo falar para os meus alunos na graduação. 1/8, por quê? Porque são 8 as circunstâncias judiciais. Né? Mas muitos juízes aplicam 1/6 também. Isso mesmo, eles majoram a pena mais no artigo. Veja só, Luiz, o que a maioria dos juízes fazem no critério matemático. Né? Então, vamos pegar um tipo penal aqui. De exemplo, artigo 121 do Código. Pena 6 a 20 anos, né, no caput. Então, você tem que diminuir o máximo do mínimo. 20 menos 6, você fica com 14 anos, que é o intervalo do mínimo e o máximo. Aí você multiplica isso por 12. Por quê? Porque tem 12 meses em cada ano. Aí você vai chegar a 168 meses. Né? E aí você divide isso por 8. Você divide todo o período entre o mínimo e o máximo por 8, porque são 8 as circunstâncias judiciais. Isso é óbvio. Né? E se o juiz for aplicar todas as circunstâncias judiciais, isso dá o total da pena. Né? Aí você tem 1 ano e 9 meses para cada circunstância judicial. Né? Isso, para mim, faz todo o sentido. Eu acho que isso está certo. Mas vários juízes dividem por 1/6, ao invés de por 1/8. E aí cada circunstância judicial fica com um peso maior. Eu também acho que isso não é o ideal, pela mesma razão. Tá? Porque contraria um mínimo de organização. Ótimo. Gustavo, a Marion está aqui elogiando, agradecendo, dizendo que vão ter oportunidade de conversar muito sobre o tema, está adorando te ouvir. E eu quero aproveitar agora que o Instagram permite nós fazermos essa possibilidade de 3 até 4 pessoas. A Marion defende a tese de doutorado dela agora no final de abril, dia 26, se não me engano, e a gente deseja muito sucesso e terá.
e em seguida, em maio, nós voltarmos a esse tema, porque eu percebi, enquanto nós temos ainda 12 minutos, o que é bastante tempo, mas enquanto você falou, eu percebi que a gente ainda tem muita coisa dentro do teu próprio roteiro para explorar. Claro, eu sei, né? E eu queria dentro disso fazer um programa nós três sobre o tema e eu queria perguntar para você crimes apenados com detenção, crimes apenados com reclusão. Tenho feito algumas pesquisas sobre isso porque entendo que a dosimetria da pena ela é cada vez mais importante no momento em que você tem pessoas condenadas aí por organização criminosa, lavagem, corrupção, peculato, etc., a mais de 30 anos de prisão, a dosimetria da pena ganha cada dia mais relevância. A reclusão e a detenção, elas vão ter uma dosimetria e uma aplicação da pena diferente? Porque eu tenho visto que tem juízes que não têm nem somado. Quer dizer, no final do dispositivo, eles deixam lá X anos, 5 anos de detenção, 4 anos de detenção, 5 de reclusão. E não fazem a soma final. O que resulta numa discussão quanto ao regime, por exemplo. Se você não faz a soma, você tem um regime eventualmente aberto ou semiaberto. Como é que você que está com essa matéria há tanto tempo tem visto isso? Parece uma pergunta até de leigo, mas é o que eu tenho, é o que eu tenho visto aí no dia a dia, tem me preocupado. Não, é uma pergunta super pertinente, Marlos. Imagine, aproveito para mandar um abraço para o Gustavo Alberini, que também apareceu por ali. Muito obrigado pela participação conosco. Marlos, essa pergunta, vou te dizer, ela tanto não é de leigo, que eu também não tenho certeza da resposta correta, mas eu vou te dizer o que eu tenho visto, né? Quando as penas são de espécies diferentes, a legislação diz que é executada a mais grave antes, né? Então tem uma pena de reclusão e uma de detenção. A legislação, a lei de execução penal diz que é executada a mais grave antes, depois a mais leve. Agora, quando são duas privativas de liberdade, como nesse exemplo específico que você pergunta, a maioria dos juízes de conhecimento, que é o juiz que aplica a pena, eles entendem que isso é matéria de execução. Ou seja, aí nós teríamos que falar de um outro assunto, que é a unificação das penas, né? Isso acontece não só dentro de um mesmo caso, como também condenações diferentes, de processos diferentes, que encontram o mesmo réu em fase de execução. Então, os entendimentos são díspares sobre isso. Marlos, eu entendo que o juiz deveria determinar o regime já, né, ali na sentença mesmo, considerando-se a soma das penas, mas muitos magistrados preferem deixar isso para o juiz da execução. Esse ponto da execução da pena é outro grande universo, é uma coxa de retalhos. Exatamente. Né? Nós temos um colega, o Bruno, que fez doutorado já há pouco tempo na Federal. Ele publicou um livro sobre a execução da pena, sobre o princípio do juiz natural na execução da pena, que é interessantíssimo. E a ideia dele era fazer um manual de execução penal. Olha só que legal. Tem muito pouco, né? Tem o livro do Renato Marcão, que é muito bom sobre isso. Mas a lei de execução penal diz muito pouco, ela não explica muita coisa. E os juízes de conhecimento, quando tem uma coisinha de execução ali, eles preferem deixar lá para frente. E quem paga o pato é o cidadão, né? E os advogados que ficam aí tendo essas dúvidas. A sua dúvida, Marlos, também é minha, né? Eu acho que, dependendo do caso concreto, a gente pode pedir diferentes coisas ali, conforme o interesse do cliente, né? O caso que eu estava pesquisando, a soma das penas era acima de 7 anos, portanto, seria regime fechado. O juiz de primeiro grau não somou e fixou regime semiaberto, considerando ambas as penas abaixo de 7 anos. No caso específico da reclusão abaixo de 7 anos. Então, aí eu fui pesquisar isso faz anos, enfim, fui pesquisar e cada um faz de um jeito diferente. Eu acho até que o mais normal, pelo que eu pesquisei, é que somem as penas e já encaminha o problema depois para execução, para a vara de execução. Mas é realmente complexo, né? O único porém aí é que a pena de detenção, segundo o artigo 33 do Código, ela não pode iniciar em regime fechado. Pois é. Né? Mas aí não teria como, né? E aí o juiz não poderia utilizar aquela pena de detenção para somar com a de reclusão quando o inicial seria fechado, porque a de detenção não pode iniciar no fechado nunca.
Então nós teríamos esse argumento de defesa. Como é que o juiz vai fazer? Então o juiz só pode unificar quando o inicial for semiaberto, até 8. Porque daí Por causa disso. Boa. Porque aí não é uma ilegalidade. Lógico, porque a reclusão sim pode ter regime fechado, mas a detenção por força é do 33, né? Isso, 33 caput. Que não pode. Boa. Isso mesmo. Só quando é regressão que você vê alguém numa pena de detenção no regime fechado. Muito bem. O Gustavo fez uma brincadeira. É uma boa, né? Olha, eu não sei nada de dosimetria porque os meus clientes são todos absolvidos. Seria excelente. Seria, se a gente não tivesse entre criminalistas, até alguém poderia acreditar. Mas estando com criminalistas, todos nós sabemos que não é verdade. É um pouco diferente. Mas eu quero encerrar a live, Gustavo, dizendo que além do Alberini, da Bárbara e de tantos outros, está conosco também o Guilherme Lucchesi, que é o nosso presidente do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico. E ontem ainda ele conversou com a Rogéria Dotti, sua sócia e amiga nossa. Nós vamos, pelo IBDPE, fazer um evento no início do segundo semestre, que é um evento de homenagem ao professor René Ariel Dotti, e que recentemente nos deixou, mas nos deixou com um grande legado. E a Rogéria, de pronto, nos autorizou, e eu faço questão que todo o time criminal do escritório do professor René, você, o Alexandre, todos estejam conosco nas mesas do evento, porque o professor René é o nosso presidente de honra do Instituto Brasileiro do Direito Penal Econômico. Quando da fundação foi feita essa homenagem, e nós, durante todas as gestões, preservamos e vamos preservar a memória do professor René. E eu fiz questão de te convidar, também em homenagem, me permita, ao professor René, em homenagem ao escritório do professor René, em homenagem a você, a Rogéria, ao Júlio Broto, ao Alexandre, enfim, a todos que herdam essa lição de vida que foi o professor René, e que eu tive a oportunidade de escrever um parágrafo de homenagem a ele, contando justamente que eu, na minha vida, tive grandes oportunidades. Luiz, só me controle o tempo aqui, quando faltar 5, me interrompa, ou já está faltando 5? Não, ainda temos 7 minutos. Obrigado. Eu quero deixar um tempo para o Gustavo falar, mas eu nas oportunidades, ele sempre foi afetuoso, ele sempre foi generoso, ele sempre foi agradável, ele sempre teve uma palavra de carinho, uma palavra de ensinamento. Dele brotar inesperadas, e na última oportunidade, na penúltima que estivemos juntos na OAB, ele estava lá para ser homenageado. Após a homenagem que fizeram a ele pela Academia de Letras Jurídicas do Paraná, eu falaria num outro evento da OAB, e ele aproveitou aquela fala dele em que ele estava sendo homenageado para praticamente fazer um desagravo público a uma questão ali que me envolvia na advocacia e que me era muito cara, e do nada, quer dizer, eu nem sabia que ele sabia daquela história, e ele fez uma tremenda de uma fala que muito me emocionou, e que eu fiz questão de depois ir ao escritório, marquei um horário com a Cláudia, advogada, amiga nossa, e que está aí há tanto tempo com vocês, com o professor René. E o professor René nos recebeu, fui com a Mariana, nos recebeu na sala dele, e com os livros, né? Você com certeza viu isso centenas de vezes, com os livros para entregar de presente. Mas naquele dia ele tirou do paletó uma carta. Ele tinha sido aluno do meu avô, e a gente tinha então uma relação, de certa forma, já de algum tempo, e coincidentemente o neto dele, o Lucas, é colega de turma do meu filho, Luiz Carlos, são amigos, grandes amigos, e o professor René tirou do bolso uma carta, um envelope fechado, e dentro dessa carta tinha uma dedicatória dele, e ele disse: aqui eu estou te entregando a medalhinha de Santo Ivo,
o padroeiro dos advogados. E eu quero que você use sempre essa medalhinha no teu bolso esquerdo, que é o bolso que fica em cima do coração, porque ele vai sempre te proteger. E você precisa ter coragem e a proteção do Santo Ivo. E eu estou com essa medalhinha, realmente eu uso, ela me acompanha, e não só pela medalha, não só pelo Santo Ivo, mas por essa lição de generosidade, de humildade, de trato, de conhecimento jurídico. O professor René foi secretário, o Guilherme Lucchesi sempre me lembra disso, foi secretário de Cultura. Né? Quer dizer, ele poderia ter sido o que ele quisesse, secretário de Segurança, secretário de Assuntos Jurídicos, chefe da Casa Civil, mas a escolha que ele fez naquele governo foi ser secretário de Cultura, que demonstra por si só a pessoa que ele era. Então, rapidamente fazer essa homenagem na tua presença, Gustavo, porque você estava naquele dia da OAB, inclusive, né? E depois nós nos encontramos no teu escritório, e eu, quando te contei isso pelo telefone, eu recebi uma mensagem tua, que nós conversamos, e você me contou uma coisa maravilhosa, que era o que o professor René sempre dizia em momentos difíceis, e essa parte eu vou deixar para você, que eu acho que vale a pena todo mundo saber o que ele dizia nos momentos difíceis, que eu fiquei muito... achei muito legal. O professor René dizia sempre muitas coisas para ajudar muita gente, né? Do alto da sua experiência, da sua solidariedade. Mas uma frase que me marcou muito, que ele sempre dizia para quando nós perdemos entes queridos, e que eu lembrei imediatamente quando ele nos deixou, foi: eles não morrem, eles vão antes. Né? Isso mesmo. E ele, enfim, e outra frase que ele sempre diz também, o tempo passa e as lembranças ficam. Então, enfim, o professor René era espírita, né? Então nós temos sempre muito muito devoto assim dos ensinamentos da doutrina espírita. Então isso nos conforta também, saber que a presença física dele não está mais aqui, mas os ensinamentos dele, os valores especialmente, estarão sempre conosco. Eu quero aproveitar, Marlos, também para te agradecer pelas belíssimas palavras que você disse agora, pelas histórias que você contou, que também nos trazem alento, né, de saber que o professor René, com a sua bondade, conseguiu alcançar tantos corações, não só os nossos, que nós convivíamos com ele diuturnamente, uma pessoa muito importante para todos nós, presidente honorário do IBDPE, e mestre e professor honorário meu e de todos lá no escritório, em todos os sentidos. Então, muito obrigado, todos nós. Muito obrigado, Marcos, pela belíssima homenagem aí. O que vocês precisarem, contem sempre comigo. Estaremos juntos. E eu vou terminar. Diga, desculpa, pode falar. Não, eu só queria dizer mais uma vez no meu agradecimento por poder estar aqui entre amigos, nesse lockdown. Estamos em pleno lockdown. Verdade. Mas verdade. Fico feliz, como é bom poder conversar com as pessoas, ainda que à distância, né? Pessoas que a gente gosta, como vocês. Verdade, eu também gosto muito de você, de todos do escritório, da Rogério, do Júlio, enfim, poderia nominar todos, da Cláudia. E eu vou terminar a live agradecendo ao Luiz Roberto, mas vou terminar a live, Gustavo, com a frase que, além dessas, você me disse que o professor René sempre também dizia: the show must go on. Não foi isso? Foi né? isso que eu te falei quando você me ligou. Tem razão. E eu fiquei encantado, porque você ainda me deu mais duas hoje que eu não sabia, mas essa me encantou, porque realmente o show tem que continuar. E isso vindo do professor René em momentos difíceis do escritório, e todos nós passamos momentos difíceis, eu gravei e passei a usar. Então, quarta que vem, às 5 horas, nós voltamos, porque the show must go on, e nós ficamos com as bênçãos do professor René e com os agradecimentos de coração a você, Gustavo Scandelari. Muito obrigado, grande abraço a você e a todos que estão nos acompanhando, e a você, Luiz Roberto. Segurou as pontas muito bem hoje, hein? Está escalado. Grande abraço. Muito obrigado, Gustavo, pela parceria e pela ajuda aí. Obrigado a todos, pessoal. Forte abraço, nos vemos. Saúde, se cuidem. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau. Abraço.